Ele não viu quando entrei, a cunhada dele também não, mas eu vi tudo e aquilo mudou o rumo da minha vida em 3 segundos. Sempre achei que quando alguém descobre uma traição, o chão abre o mundo para o corpo treme. No meu caso, não. O que veio primeiro foi um silêncio. Não o silêncio da casa, esse eu percebi depois, mas um silêncio dentro de mim, como se alguém tivesse desligado todos os ruídos internos para que eu pudesse enxergar com absoluta clareza. A verdade, quando chega desse jeito, não deixa espaço para drama. Ela só se instala. Eu tinha voltado para casa mais cedo. Não por intuição, não por desconfiança, nada disso. Voltei porque tinha esquecido uma pasta importante em cima da mesa da sala. Uma reunião no fim da tarde, uma assinatura pendente, um documento que não podia faltar. Era para ser um desvio rápido no trajeto. 5 minutos, 10 no máximo. Nunca imaginei que esses 10 minutos mudariam tudo. Quando destranquei a porta, ouvi imediatamente o contraste que mais tarde não conseguiria tirar da cabeça. Lá fora, São Paulo seguia viva, barulhenta, caótica como sempre. Buzinas insistentes, motos acelerando, um vendedor gritando algo na rua, o som de um ônibus velho freando com aquele chiado irritante. Mas dentro da minha casa, o silêncio era quase indecente. Um silêncio grosso, pesado, que não fazia sentido para aquele horário. Deixei minha bolsa sobre o aparador e senti um cheiro que me fez franzir a testa. Vinho tinto brasileiro, um aroma encorpado reconhecível, daqueles que ficam no ar mesmo depois de algum tempo. Meu marido não abria vinho à tarde, eu menos ainda, e ninguém tinha dito que viria nos visitar. Aquele cheiro parecia deslocado, como se a casa estivesse tentando me contar um segredo. Foi então que vi as taças, 2 lado a lado sobre a bancada, uma delas ainda pela metade, a outra também, e na borda fina do cristal um traço discreto de batom vermelho. Não era uma cor que eu usava, não era uma cor que eu sequer tinha em casa. Meu coração não disparou, minha respiração não falhou. Eu apenas senti uma espécie de confirmação silenciosa de algo que eu nunca quis admitir. Olhei ao redor e percebi detalhes que antes teriam passado despercebidos, a manta do sofá amassada demais, o controle da TV jogado longe, como se alguém tivesse se levantado às pressas. E então, perto do tapete, quase como se estivesse me esperando um par de sandálias femininas que eu nunca tinha visto. Saltinho médio, delicado, nude, exatamente o estilo que minha cunhada gostava de usar. Não quis acreditar de imediato. Meu cérebro tentava buscar explicações. Talvez alguém tivesse passado aqui e esquecido. Talvez fosse a mulher da limpeza, embora ela não usasse sapatos daquele tipo. Talvez... Mas no fundo, eu sabia. Meu corpo sabia. A casa sabia. Foi quando ouvi o som. Lá do fundo do corredor, o barulho da água do chuveiro. E misturado ao som da água, uma risada baixa, abafada, íntima. Não precisei de mais nada para entender. Não era apenas o riso dela, era o riso dele também. Uma risada que eu não ouvia há muito tempo, pelo menos não direcionada a mim. Meu peito não ardeu, não doeu, não queimou. Era como se eu estivesse vendo uma cena de longe, de muito longe, mesmo estando a poucos metros de distância. Dei alguns passos pelo corredor, guiada mais pela necessidade de saber do que pela coragem. O vapor denso escapava pela fresta da porta do banheiro, carregando mais cheiro de vinho, sabonete e perfume feminino barato. Encostei a mão na maçaneta. Minhas mãos não tremiam. Isso foi o que mais me assustou depois. A calma, a frieza, como se eu tivesse aceitado tudo antes mesmo de confirmar e agora só precisava de uma imagem para encerrar um ciclo. Empurrei a porta devagar o bastante para que a cena inteira coubesse no meu campo de visão, mas não o suficiente para que o barulho os alertasse. E então eu vi. Meu marido estava na banheira relaxado, com um sorriso que eu não via no rosto dele havia anos. Ao lado dele, quase deitada sobre o peito dele, estava ela. A mulher que sentou à minha mesa incontáveis domingos. A mulher que muitos considerariam da família.
a esposa do irmão dele, a cunhada que me abraçava nos aniversários e dizia que eu era forte. A cena era tão absurda que quase pareceu cômica por um segundo. Eles estavam tão à vontade, tão seguros de si, que não perceberam a porta se abrir. Ele tocava os cabelos dela. Ela ria de algo que ele disse, o jeito como ela o olhava. Eu já tinha visto aquele olhar antes, muitas vezes. Só não tinha entendido, ou não quis entender. Não sei quanto tempo fiquei ali observando. Talvez 3 segundos, talvez 3 vidas. Mas foi o suficiente para partir algo dentro de mim, não como uma quebra brusca, mas como o fechamento lento e inevitável de uma porta que nunca mais seria aberta. Soltei a maçaneta e dei 2 passos para trás. A porta fechou quase sozinha, não completamente, mas o suficiente para transformar a cena em lembrança. Não chorei, não gritei, não fiz escândalo. O silêncio dentro de mim era tão absoluto que parecia sagrado, como se finalmente tivesse encontrado a minha própria voz, depois de anos tentando me convencer de coisas que não existiam mais. Voltei para a sala. O cheiro de vinho me envolveu de novo. Lá fora, São Paulo continuava gritando. Aqui dentro, tudo havia morrido. Peguei minha bolsa, ajeitei meus cabelos e respirei fundo. E foi ali naquele espaço entre a porta do banheiro e a mesa da sala que entendi a verdade inteira sem precisar de mais uma palavra. Ali, sem que eles soubessem naquele instante, meu casamento terminou. Depois daquela frase dentro de mim, meu casamento terminou, o mundo não explodiu. Nenhum trovão caiu, nenhum copo estourou, nenhuma luz piscou. A vida seguiu exatamente igual. Só que eu não era mais a mesma pessoa dentro dela. Fiquei alguns segundos parada no meio da sala, sentindo o peso do ar. Ainda dava para ouvir o som da água caindo lá no fundo, o riso abafado, a vida paralela que acontecia a poucos metros de mim, como se eu fosse uma estranha dentro da minha própria casa. E foi justamente por isso que eu soube que não adiantava entrar gritando, quebrando tudo, pedindo explicações. Eu não queria explicações, eu queria clareza. Caminhei até a porta de entrada e sem nenhuma pressa girei a chave por dentro. Ouvi o clique seco da fechadura, com uma nitidez absurda, como se alguém tivesse aumentado o volume daquele som. Aquilo não era só um gesto prático, era um marco. A partir dali, ninguém mais ia entrar ou sair daquela casa sem passar pela verdade. Por um instante pensei em ir até o banheiro de novo escancarar a porta, obrigar os dois a me olharem no olho. Quase senti o gosto metálico da discussão que poderia acontecer, ele se justificando, ela chorando os dois, inventando desculpas pobres, dizendo que não foi nada demais. Mas a ideia me cansou antes mesmo de acontecer. Aquele espetáculo gratuito era exatamente o tipo de cena que eu não queria protagonizar. Eu merecia algo mais digno do que um barraco de novela barata. Merecia algo à altura de tudo o que eu tinha sido por tantos anos. Peguei o celular na bolsa. As mãos continuavam firmes. A lista de contatos apareceu e, por reflexo, meus olhos desceram até um nome que até então eu associava a churrascos de domingo, conversa sobre futebol e reclamação de trabalho, o nome do irmão dele, o marido dela. Meu dedo parou ali, encostei na tela, o celular começou a chamar. Enquanto o telefone chamava, olhei de novo para a garrafa de vinho. Ainda havia líquido suficiente para uma taça cheia. Lembrei das vezes em que eu sugeria abrirmos uma garrafa juntos, e ele dizia que estava cansado, que no dia seguinte acordaria cedo. Parece que o cansaço dele tinha hora marcada para acabar justamente quando não era comigo. Do outro lado da linha, a voz dele atendeu ofegante com barulho de fundo de máquinas, gente falando alto, aquele som característico de obra. "Fala, cunhada!" Ele disse ainda sem perceber nada de estranho. Aconteceu alguma coisa. Por um segundo considerei contar metade da verdade e dar voltas, preparar o terreno. Mas aquele não era um momento para adornos. Respirei fundo e deixei a minha voz sair exatamente como eu me sentia, limpa, gelada. "Vem agora para cá", eu disse. "Tem algo que você precisa ver." Silêncio.
O tipo de silêncio em que a pessoa do outro lado, sem entender, sabe que alguma coisa está fora do lugar. O que houve? Ele insistiu. Está tudo bem. Aconteceu alguma coisa com ele. Com ela? Eu fechei os olhos por um momento. Não porque estivesse prestes a chorar, mas porque queria segurar a raiva que começava a encostar na minha pele. Não vou explicar por telefone, respondi. Só vem, é sério. Houve uma pausa. Ouvi ele afastar o telefone um pouco, provavelmente saindo do barulho do maquinário. Eu tô no canteiro de obras do outro lado da cidade, ele disse. Mas se for urgente, eu dou um jeito. É urgente! Minha vontade foi dizer, é a coisa mais urgente que você vai ver na vida. Mas continuei fiel à minha decisão de não dramatizar nada. Quem tinha plantado a cena dramática estava naquela banheira, não no meio da sala comigo. Respondi simplesmente. Venho o mais rápido que puder. Do outro lado, ouvi só um tá bom, tô indo e o clique da ligação encerrada. Nenhuma pergunta a mais. Talvez ele tenha reconhecido no meu tom de voz a mesma seriedade com que a gente fala de acidente de hospital de morte. De certa forma, era isso mesmo. Algo tinha morrido. Quando a ligação acabou, o apartamento pareceu ainda mais silencioso. Guardei o celular, caminhei até o corredor e parei diante de um espelho que ficava entre os quartos. Por hábito, ajeitei o cabelo como se estivesse me preparando para sair, não para explodir uma bomba familiar. Olhei direto para o meu reflexo. Por alguns segundos, procurei a mulher de antes, a que sorria automático, a que fazia vista grossa para a ausência demais, a que se contentava com migalhas de atenção em nome de uma família feliz. Não a encontrei. O que eu vi foi outra coisa. Vi uma mulher de quase 50 anos com marcas discretas ao redor dos olhos, não de maquiagem borrada, mas de quem já segurou muita coisa calada. Vi uma postura mais ereta do que em muitos dias, como se estranhamente algo tivesse se endireitado dentro de mim, justamente quando tudo desmoronou. E vi principalmente que eu não estava quebrada. A frase veio sozinha clara, quase como se alguém tivesse sussurrado no meu ouvido. Você não se quebrou, eles é que se despedaçaram dentro de você. Não sei se foi Deus, se foi a minha intuição, se foi o acúmulo de anos engolindo sapos. Só sei que naquele momento eu entendi que a traição deles dizia muito mais sobre o vazio deles do que sobre a minha falta. Passei os dedos levemente pelos lábios, como se quisesse apagar qualquer resquício de ingenuidade que ainda morasse ali. Escutei de novo a água caindo no banheiro, as vozes abafadas, uma gargalhada mais alta. Eles seguiam confortáveis, protegidos pela bolha de vapor quente que criaram. E ali na frente do espelho, eu percebi que finalmente tinha saído da bolha. Voltei à sala. Conferi a fechadura outra vez, não porque tivesse medo deles fugirem, mas porque queria ter certeza de que ninguém iria interromper o que estava prestes a acontecer. Tudo o que eu menos queria era um vizinho curioso, uma visita surpresa a qualquer elemento que tirasse o foco daquilo que precisava ser visto exatamente como era. Sentei no sofá, bem ao lado das sandálias dela. Não encostei, não mexi. Era quase como se eu estivesse numa cena de crime e soubesse que aquilo eram evidências. A diferença é que, naquele caso, a pessoa que mais precisava ver as provas estava a caminho. Olhei para o relógio da parede. Os ponteiros pareciam andar mais devagar. Cada minuto que passava era um passo a menos para a versão antiga da minha vida e um passo a mais para algo que eu ainda não sabia nomear. Por um instante, pensei em pegar a pasta que vim buscar e simplesmente ir embora. Poderia ter feito isso. Poderia ter fingido que não vi nada, que era melhor preservar a família, que todo homem é assim mesmo. Mas só a ideia de me trair desse jeito me deu um enjoo físico. Não. Se tem uma coisa que eu aprendi naquele corredor, é que às vezes destruir uma mentira dói menos do que continuar morando dentro dela. Levantei, caminhei até a janela e afastei um pouco a cortina. De onde eu estava, dava para ver uma parte do movimento lá embaixo. Carros, pessoas, um senhor atravessando devagar na faixa de pedestre.
A vida continuava em todos os lugares. Só ali naquele apartamento o tempo estava suspenso esperando a colisão. Nesse meio tempo o chuveiro foi desligado. Eu ouvi o barulho da água cessando, o arrastar de pés no piso molhado, objetos sendo movimentados, vozes mais próximas da porta. Senti o coração bater um pouco mais forte, não por medo, mas pela consciência de que as próximas cenas não teriam volta. Eles ainda não sabiam que a festa estava com hora marcada para acabar. Aproximei-me da porta de entrada e encostei a mão na maçaneta, não para abrir, mas para me lembrar de que agora eu é que conduzia quem entrava e quem saía da minha vida. Lá fora, em algum lugar entre o canteiro de obras e o meu prédio, o marido dela dirigia em direção à verdade. Dentro da casa, o casal na banheira provavelmente se enrolava em toalhas rindo, achando que tinham vivido uma pequena aventura secreta numa tarde qualquer. E eu, no meio desse cruzamento de trajetórias, sabia apenas de uma coisa: não seria eu a levantar a voz. A realidade faria isso por mim. Quando desliguei o telefone e me afastei da porta, um peso antigo daqueles que a gente carrega sem perceber, pareceu finalmente ganhar nome. Não era surpresa, não era choque, era reconhecimento. Como se naquele instante tudo aquilo que eu tinha ignorado ao longo dos anos viesse à tona, organizado claro, quase didático. De repente, cada detalhe do passado se encaixou como se sempre tivesse sido óbvio e eu é que tinha insistido em não ver. Sentei devagar no sofá, mantendo distância das sandálias dela. O silêncio do apartamento me envolveu como um cobertor gelado. Era estranho pensar que até poucas semanas atrás eu achava que minha vida matrimonial estava apenas monótona. Não ruim, não trágica, só marcada pelo cansaço natural de quem vive junto há tanto tempo. Mas agora, olhando para trás com a lucidez que só a verdade oferece, percebia os buracos pequenos sutis, escondidos sob a rotina que eu tinha escolhido tapar com justificativas. O primeiro sinal foi meses atrás num churrasco de família. Me lembro bem porque fazia calor e minha cunhada usava um vestido leve e florido, daqueles que dançam com o vento. Estávamos todos sentados no quintal comendo linguiça, farofa, pão de alho. Eles estavam perto da churrasqueira conversando baixo. Eu não ouvia as palavras, mas ouvi o tom, um riso abafado, um toque rápido no braço dele. Achei estranho, confesso. Mas quando ela percebeu que eu olhava, abriu um sorriso largo, exagerado, como quem tapa um buraco apressadamente. "Vocês dois estão divertidos, hein?" Eu disse meio brincando, meio sondando. Ela riu um pouco alto demais. "Ah, bobagem, estávamos falando do próximo almoço de domingo." E piscou para mim como se estivesse incluída numa piada que, na verdade, não era minha. Na época, não dei importância. Meu marido sempre foi sociável, sempre teve esse jeito de rir com todo mundo. Mas hoje, revendo aquela cena, lembro da expressão dele quando pensei que não estava olhando. Ele parecia confortável. Confortável demais. Outro sinal veio numa noite em que ele disse que precisava trabalhar até tarde. Eu não estranhei. A empresa estava num período complicado, então preparei uma sopa simples e mandei uma foto para ele perguntando se estava tudo bem. Ele demorou 1 hora para responder. Quando respondeu, disse apenas: "Tá corrido aqui, depois te ligo." Só que não ligou, e eu, como sempre, acreditei. O terceiro sinal veio disfarçado de gentileza. Minha cunhada passou a me elogiar mais, elogios doces, insistentes, quase ansiosos. "Você é tão forte, não sei como você aguenta. Você é luz na vida dele, sempre acompanhados por um abraço um pouco longo demais. Hoje entendo: quem se sente culpado compensa. Quem esconde algo oferece carinho emprestado para mascarar a falha." Depois teve o churrasco de novo. Ela enviou uma mensagem no grupo da família: "Vamos nos ver no churrasco familiar." Eu achei normal, mas quando cheguei ao encontro, percebi que ela mal olhava para mim. Em compensação, olhava demais para ele. Às vezes parecia nervosa, outras agitada. Ele também estava estranho, mais ríspido, mais calado, mais atento ao celular. Naquele dia, quando eu perguntei se estava tudo bem, ele me respondeu um simples: "Só cansado, nada demais."
Como eu podia imaginar que nada demais era exatamente o contrário? Levantei do sofá e comecei a andar pela sala, tocando nos objetos que faziam parte do cotidiano da nossa casa. Fotografias antigas, livros alinhados, lembranças de viagens. Lembrei de um fim de semana em Campos do Jordão anos atrás. Estava frio demais e nós passamos boa parte do tempo brigando por motivos idiotas, coisa de casal desgastado. Mas houve um instante pequeno, quase esquecido, em que tomamos chocolate quente e rimos de algo bobo. Naquele dia, olhando, agora percebo que o riso dele já não era meu. A verdade é que a traição não começa no beijo ou no toque. Começa muito antes no silêncio compartilhado com a pessoa errada, na cumplicidade deslocada, na intimidade que escapa pelas frestas e se instala sem pedir licença. Começa quando alguém abre espaço, às vezes, sem perceber, para ser desejado por outra pessoa. E pior ainda, quando encontra conforto nesse desejo. Passei a mão na testa, sentindo a familiar pressão atrás dos olhos. Não era dor, era clareza. Eu sempre gostei de pedir explicações para tudo, desde os tempos de escola, quando brigava com a professora de matemática por não aceitar respostas pela metade. Mas ali, naquela tarde, percebi algo que nunca tinha entendido com tanta nitidez. A explicação não desfaz o fato. A justificativa não desfaz a escolha. A dor não desfaz o acontecido. Enquanto pensava nisso, ouvi um barulho no corredor do prédio. Passos apressados, depois mais lentos. Reconheci imediatamente o ritmo pesado de Botas, o marido dela. Ele sempre caminhava como quem carrega o peso do mundo nas costas. Hoje carregava o peso de descobrir que o mundo dele estava prestes a ruir. Meu coração bateu um pouco mais forte, mas não de nervoso, de consciência. O que eu estava prestes a revelar não era apenas uma traição conjugal. Era a implosão de 2 lares, 2 famílias, 2 vínculos que até então pareciam sólidos. Eu me perguntei por um segundo se eu tinha o direito de expor aquilo daquela forma, mas a pergunta saiu tão rápido quanto entrou. Não fui eu quem construiu aquela cena. Não fui eu quem ligou a torneira, abriu o vinho, tirou as roupas. A verdade não era minha, era deles. Eu apenas entregaria ao dono o que sempre lhe pertenceu. Caminhei de volta ao corredor e parei outra vez diante do espelho. O vapor já tinha sumido da minha pele e o rosto que me encarava agora não era de uma mulher destruída. Era de alguém que perdeu a inocência, mas ganhou algo mais valioso: lucidez. Eu não ia chorar, não ia implorar, não ia implodir. Apenas ia permitir que a verdade fizesse seu trabalho. Olhei para a porta e ouvi os passos se aproximarem. O elevador parou. O som da porta metálica abrindo ecoou pelo hall. Tive a estranha sensação de que quando ele cruzasse aquela porta, nenhuma das nossas vidas voltaria ao normal. E por mais estranho que fosse admitir, havia uma paz nisso. Respirei fundo. A verdade estava prestes a chegar literalmente até a porta da minha casa. E eu não precisava de coragem. Eu só precisava não desviar o olhar. O som das botas dele ecoou pelo corredor do prédio antes mesmo de bater na minha porta. Era um caminhar pesado, urgente, quase desesperado, como o de alguém que ainda não sabe o que vai encontrar, mas já sente que não será algo simples. Fiquei parada no meio da sala, respirando fundo, tentando manter a calma que me acompanhava desde o momento em que abri aquela porta do banheiro pela primeira vez. Não era frieza, era sobrevivência. Quando ele finalmente bateu, não foi com força, foi com pressa. Aquele tipo de batida que diz: abre logo, eu não tenho mais chão para esperar. Abri a porta e o rosto dele já dizia tudo: suor na testa. Respiração ofegante, a expressão de quem correu 3 andares de escada com o uniforme cheio de poeira, e ainda assim não conseguiu deixar a angústia para trás. Ele me olhou como se buscasse alguma pista nos meus olhos, alguma explicação prévia que aliviasse ou piorasse o que ele estava prestes a encarar. "O que aconteceu?", perguntou quase sem voz. Eu não respondi de imediato.
Não por falta de palavras, mas porque aprendi que às vezes silêncio é a forma mais cruel e mais justa de apresentar a verdade. Fiz apenas um gesto com a cabeça, indicando para que ele entrasse. Ele deu 2 passos para dentro da sala e parou analisando o ambiente com o instinto treinado de um homem que já viu muita coisa, mas nunca imaginou ver aquilo dentro da própria família. Seu olhar passou pelas taças de vinho, pela garrafa aberta, pelas sandálias dela, no tapete, pelo sofá amassado. Vi quando o rosto dele perdeu um pouco da cor. "Elas são dela?" ele perguntou com a voz estrangulada. "São", respondi simples. Ele fechou os olhos por um momento, como se a mente tivesse dado um passo para trás, tentando recusar o que o corpo já sabia. Depois inspirou fundo e abriu os olhos de novo, agora com determinação. Uma determinação que eu já tinha visto outras vezes em festas de família, quando ele tentava mediar brigas, acalmar o irmão, resolver problemas. Hoje, porém, era outra coisa, um homem indo ao encontro da própria ruína. "Onde eles estão?" ele perguntou com os lábios tensos. Eu apenas virei o rosto na direção do corredor. Ele andou até lá com passos firmes, mas contidos, como se quisesse chegar rápido, mas ao mesmo tempo não quisesse. No meio do caminho, ele parou, olhou para a porta fechada do banheiro e respirou fundo. Suas mãos se fecharam em punhos tão duros que vi os nós dos dedos ficarem brancos. "Eles estão lá dentro", eu confirmei com uma voz que nem parecia minha. Ele tocou a maçaneta. Por um segundo pensei que ele hesitaria, mas não. Ele abriu a porta de uma vez. Eu não vi o primeiro segundo da reação deles. O que eu vi foi o segundo seguinte, quando o silêncio do banheiro foi rasgado por um grito sufocado, dela seguido por um palavrão baixo dele, totalmente fora de lugar, totalmente sem saída. Os dois estavam enrolados em toalhas ainda molhados, ainda com o vapor quente preenchendo o ar, ainda acreditando até 3 segundos atrás que viviam uma fantasia. Agora viviam o fim. Ele encarou o marido dela com um olhar que eu nunca vou esquecer. Não era só raiva, era incredulidade, era traição pura destilada sem explicações. "Você", ele disse com a voz embargada, "você..." Meu marido tentou falar algo, mas a voz não saiu. A toalha escorregou um pouco, ele segurou de volta com as mãos trêmulas. Não houve justificativa que coubesse ali. Não havia frase capaz de reconstruir nada. A cunhada tentou se aproximar do marido, mas ele deu um passo para trás, as mãos ainda fechadas. "Não toque em mim", ele disse firme. Ela começou a chorar. Não aquele choro verdadeiro doído, mas o choro histérico de quem foi pego em flagrante e tenta converter culpa em desespero para não enfrentar a própria escolha. Meu marido finalmente conseguiu falar. "Não é o que você pensa." Eu ri, baixo quase inaudível, mas ri. Não porque tivesse achado graça, mas porque aquela frase dita naquele contexto parecia tão idiota que perdeu qualquer poder. O marido dela virou para ele furioso. "Como assim não é?" ele gritou apontando ao redor. "Vocês dois estão juntos na porra da banheira. Quer que eu pense o quê que estavam rezando?" Meu marido abriu a boca e fechou de novo. Não tinha resposta, não tinha argumento, não tinha onde se esconder. Eu, parada à porta, observava tudo com uma paz desconcertante. Não era vingança, ainda não. Era apenas a revelação necessária, inevitável. O tipo de verdade que, quando explode, não há como reconstruir com fita adesiva. A cunhada tentou se explicar balbuciando frases desconexas sobre solidão, sobre fragilidade, sobre erros. O marido dela apenas repetia: "Eu confiava em vocês. 2 de uma vez. 2. Meu marido, finalmente percebendo que nada do que dissesse serviria, virou-se para mim. "Amor, deixa eu explicar." Eu ergui uma mão, interrompendo. "Não, não chama assim. Não hoje." O silêncio depois disso foi longo, pesado, um silêncio que não cabia mais naquela casa. O marido dela encostou a mão na pia, respirou fundo e com os olhos vermelhos disse: "A verdade está dada. Agora cada um lida com o que plantou." Olhei para ele e pela primeira vez naquele dia senti algo parecido com solidariedade.
Não porque eu quisesse consolo, mas porque entendi que ele estava tão destruído quanto eu, só que de um jeito diferente. Eles continuaram lá dentro encolhidos nas próprias culpas, nos próprios corpos molhados, nas próprias escolhas miseráveis. Nós dois, os dois traídos, ficamos do lado de fora respirando um ar que parecia pesado demais para existir. Eu não precisava dizer mais nada, a cena falava por mim. E naquele corredor percebi que a vingança não era barulhenta, era silenciosa, precisa, e já tinha começado naquele instante. Depois que o silêncio finalmente se desfez e os dois traídos, eu e o marido dela, ficamos diante daquela porta entreaberta, a realidade começou a cair sobre todos nós, como poeira após uma explosão. Não havia mais o que esconder, não havia mais como costurar uma desculpa. A partir daquele instante, tudo o que viria seria consequência direta das escolhas que eles fizeram dentro da minha banheira, dentro da minha casa, dentro da minha história. Ele e o marido dela foi o primeiro a se afastar. Deu 2 passos para trás, respirando fundo, como quem tenta impedir o corpo de se jogar para frente. Seus olhos estavam vermelhos, não de choro, mas de fúria e incredulidade. Eu confiava em vocês dois, repetiu com uma voz quebrada que parecia rasgar a sala inteira. Vocês destruíram isso, juntos. Minha cunhada tentou se aproximar dele, ainda segurando a toalha contra o peito, mas ele levantou a mão num gesto que cortou o ar. Fica aí. Não toca em mim. Não inventa explicação. O que vocês fizeram já falou mais alto do que qualquer palavra. Ela soluçou meio caída, meio entregue ao desespero de quem não só perdeu um casamento, mas perdeu a máscara. A crença de que nunca seria descoberta. Meu marido continuava em pé, imóvel, com os ombros tensos, a toalha quase caindo das mãos trêmulas. Ele não conseguiu olhar para mim. Não ainda. Vamos conversar, ele murmurou mais para ele do que para mim. Não precisa ser assim. Eu o interrompi antes que pudesse terminar a frase. Assim como perguntei com uma calma que eu não sabia que tinha. Como você escolheu fazer? Ou como você imaginou que eu deveria reagir? Ele abriu a boca e fechou de novo. Não tinha resposta possível. Não havia argumento compatível com a imagem dele dentro da banheira com a esposa do irmão. O marido dela passou as mãos pelo rosto como se tentasse acordar de um pesadelo. Eu preciso sair daqui, disse se dirigindo à porta. Não consigo respirar nesse lugar. Ele parou ao meu lado, colocou uma mão no meu ombro. Foi um gesto rápido, respeitoso, quase uma desculpa muda por estarmos os dois naquele cenário. Se você precisar de algo, ele disse com a voz baixa, qualquer coisa, me liga. Assenti com a cabeça, não como uma vítima que aceita consolo, mas como alguém que reconhece outra pessoa ferida lutando para se manter de pé. Assim que ele saiu e a porta se fechou, a casa voltou a estrangular o ar ao redor. Só restavam 3 pessoas, eu, meu marido e a mulher que destruiu a própria família e tentou destruir a minha. Eles ainda ficaram alguns minutos parados diante do banheiro, esperando que eu fizesse a primeira pergunta, o primeiro ataque, o primeiro grito. Mas eu não dei nada disso, e essa ausência pareceu deixá-los ainda mais desesperados. A gente errou, ela disse, tentando recuperar algum controle. Eu estava vulnerável sozinha, ele também. Não coloca isso em ele, também eu cortei, sem elevar a voz. Cada um fez a escolha que quis fazer. Ela baixou os olhos. Meu marido respirou profundamente, tentando reorganizar o próprio desastre. Eu não queria te machucar, disse aproximando-se um passo. Foi um momento de... Não termina essa frase, eu disse, levantando a mão. Não diminui o que você fez. Não transforma em acidente o que você repetiu. Ele empalideceu. E foi aí que percebi que não era a traição em si que o assustava, era o fato de eu não estar respondendo da maneira que ele esperava. Ele estava preparado para uma cena, uma discussão, lágrimas e histeria. O que ele encontrou foi o oposto, o espelho exato da frieza que ele sempre subestimou em mim. Fui para o quarto, peguei uma mala grande e joguei sobre a cama.
Enquanto abria as gavetas e colocava roupas dentro sem olhar, muito senti os dois me seguindo, com os olhos não fisicamente, mas mentalmente. Eles estavam apavorados com a possibilidade de eu fazer algo que fugisse do roteiro previsível de mulheres traídas. Meu marido veio atrás de mim com a voz mais suave do que eu já tinha ouvido dele em anos. Amor, por favor. Virei de frente para ele com tanta calma que o silêncio entre nós pareceu perigoso. Não me chama assim, respondi. Não depois do que você fez. Hoje você perdeu esse direito. Ele engoliu seco. Nós podemos resolver, conversar. E eu vou, respondi, com um advogado. O rosto dele mudou completamente. Não porque ele tivesse medo de perder o casamento, mas porque finalmente percebeu que eu estava totalmente fora do controle dele. Fui até a escrivaninha, abri a gaveta e peguei documentos importantes, escritura declarações de imposto de renda, extratos de contas conjuntas. Ele arregalou os olhos. O que você está fazendo? Perguntou. Reunindo provas, respondi fechando a pasta com firmeza. Provas de adultério, para o divórcio litigioso. Ele tentou tocar meu braço, mas eu recuei. Você não precisa fazer isso, ele disse, quase suplicando. Foi um erro e erros têm consequências, respondi. Desci para a sala com a pasta nas mãos. Minha cunhada estava sentada no sofá, enrolada na toalha, o rosto destruído, tentando pensar em alguma frase que reorganizasse o mundo dela. Eu não queria que fosse assim, ela murmurou. Mas quis que fosse na minha casa, respondi. Ela desabou. Eu não tive pena. A mãe dele ligou. Na tela aparecia mãe. Eu atendi. Filha, o que houve? Ele me ligou chorando. Disse que você está exagerando. Respirei fundo. Ele estava na minha banheira, respondi com a esposa do irmão. Houve um silêncio do outro lado. Depois o clichê inevitável. Mas minha filha, homem é assim mesmo. Às vezes é fraco. Sorri, um sorriso curto seco. Pois então que ele seja fraco longe de mim. E desliguei. Meu marido, ouvindo tudo, afundou no sofá com as mãos no rosto. Aquela não era vingança ainda, era apenas justiça, o começo dela. Na manhã seguinte, acordei antes do sol. Não porque quisesse, meu corpo simplesmente não permitiu que eu dormisse mais do que algumas horas, como se soubesse que ficar deitada seria desperdiçar o primeiro dia da minha nova vida. Levantei devagar, preparei um café forte e fiquei em silêncio na cozinha, observando o vapor subir da xícara. Era estranho, depois de tudo o que aconteceu, eu me sentia leve, dolorida, sim, mas leve. Como se finalmente tivesse removido uma pedra enorme que eu carreguei durante anos sem admitir. Meu marido já não estava ali. Tinha saído cedo, talvez para evitar cruzar comigo, talvez para fingir que tinha algum controle sobre a situação. Deixou um bilhete na bancada. Precisamos conversar. Empurrei o papel para o lado. Não precisávamos. Fiz um café reforçado, tomei banho e me vesti sem pensar muito. E pela primeira vez em muito tempo, olhei meu reflexo no espelho sem buscar defeitos. Não era sobre beleza, era sobre presença, sobre existir inteira. Peguei minhas coisas e decidi caminhar até a praia, um hábito que abandonei anos atrás, engolida por compromissos, jantares, esperas e justificativas. A cidade ainda estava acordando quando cheguei, vendedores abrindo barracas, gente correndo, idosos caminhando. Sentei na areia úmida e fiquei ali ouvindo as ondas, deixando a cabeça esvaziar. Respirei fundo, senti o cheiro do mar invadir os pulmões e percebi que havia espaço dentro de mim para algo que eu não reconhecia mais paz. Uma mulher de idade caminhando com um cachorro passou ao meu lado e sorriu. Dia bonito, né? Respondi. Bonito e necessário. Ela fez que sim, como se entendesse. Talvez entendesse mesmo. Mulheres mais velhas sempre entendem. Voltei para casa e encontrei minha bolsa vibrando com mensagens. Minha irmã, algumas amigas, minha mãe, todas preocupadas, todas, querendo saber se eu estava bem. Respondi uma por uma sem detalhes. Estou bem. E era verdade.
No meio das mensagens havia uma do marido dela. Se quiser conversar, estou aqui. Fiquei olhando para a tela por alguns segundos. Não havia rancor ali. Apenas um reconhecimento silencioso de que estávamos ligados por uma dor que não pedimos. Respondi: obrigada. Desejo força para você também. E deixei assim. Amizade. Respeito. Nada além disso. Era tudo o que cabia e tudo o que bastava. Passei o resto da manhã arrumando a casa. Não como quem tenta apagar um trauma, mas como quem reorganiza a própria vida. Abri as janelas, deixei o ar entrar, troquei as roupas de cama, tirei o excesso de coisas dos armários. Cada objeto que eu tocava parecia ganhar um novo significado. Não porque estivesse contaminado, mas porque agora pertencia a uma mulher diferente. À tarde aceitei o convite de 2 amigas para tomar um café num boteco elegante perto de casa. Era um lugar que eu costumava frequentar antes de me encolher dentro do meu próprio casamento. Quando cheguei, elas me abraçaram forte, mas sem pena, e isso fez toda a diferença. Você está mais bonita, uma delas comentou. Não estou, respondi sorrindo. Só estou mais leve. Contamos histórias. Rimos, falamos da vida como se o mundo não tivesse desabado no dia anterior. E foi nesse momento que percebi que talvez algumas perdas fossem libertações disfarçadas. No fim da tarde voltei à praia. O mar estava calmo, estendido como um lençol azul. Caminhei até onde a água tocava meus pés e fiquei ali sentindo a temperatura fria percorrer os tornozelos. Lembrei de quantas vezes eu senti medo de ficar sozinha. E ri sozinha. Eu nunca estive sozinha. Eu só tinha esquecido de mim. Quando voltei para casa, encontrei outra mensagem do meu marido. Longa, desesperada, cheia de promessas que já não significavam nada. A gente pode consertar. A gente pode recomeçar. Você é o amor da minha vida. Apaguei tudo. Não respondi. Quando alguém destrói o respeito, não existe amor para sustentar. Mais tarde, recebi outra mensagem, desta vez do marido dela. Simples, curta, humana. Espero que você esteja bem. Respondi: estou sim, de verdade. E naquele instante percebi algo que mudou profundamente a forma como eu via tudo o que aconteceu. Existem traições que ferem, mas existem outras que libertam. E a minha foi as 2 coisas ao mesmo tempo. Voltei a me olhar no espelho antes de dormir. A mulher refletida ali não era vítima nem sobrevivente. Era alguém recomeçando com um tipo de calma que só existe quando a gente para de carregar o que não é nosso. E pela primeira vez em muitos anos senti orgulho da mulher que eu estava me tornando. Algumas traições libertam mais do que machucam. A minha me devolveu a mim mesma. O dia da audiência chegou como chegam as coisas inevitáveis, devagar por fora, devastador por dentro. Acordei cedo, tomei banho com calma e escolhi minha roupa como quem escolhe uma nova pele. Não queria parecer frágil nem agressiva, queria parecer eu mesma. Uma mulher que foi quebrada, mas não destruída. Uma mulher que aprendeu que dignidade não faz barulho, mas pesa. Peguei a pasta com todos os documentos, capturas de tela, fotos das taças, prints, das mensagens antigas que antes não faziam sentido e agora formavam um quebra-cabeça perfeito. As provas de adultério estavam ali, ordenadas, claras e irrefutáveis. Mas mais do que isso, estavam limpas de raiva. Eram fatos. E fatos, quando organizados, têm uma força que nenhuma gritaria tem. No caminho para o fórum, o mundo parecia mais nítido. As calçadas, o cheiro de café das padarias, abrindo o barulho dos ônibus, o vento leve, tudo parecia alinhado com um único propósito: encerrar um ciclo com a mesma precisão com que ele tinha sido rompido. Cheguei cedo. O corredor estava cheio de gente, casais, discutindo baixinho, advogados, andando apressados, mães com crianças no colo. A vida inteira em conflito reunida num único prédio. Me sentei, respirei fundo, mantive a postura. Ele chegou alguns minutos depois, pálido, visivelmente abatido,
com a camisa amarrotada como se tivesse passado a noite acordado, pensando em desculpas. Quando me viu, tentou sorrir. Um sorriso pequeno, tímido, quase infantil. Eu não retribuí. Ele se aproximou com cautela, como alguém que tenta encostar numa ferida, sem saber se ela já cicatrizou. A gente precisa conversar antes, ele começou. Eu ergui a mão, cortando a frase antes que tomasse forma. Não aqui, não hoje, e não mais como a gente. Ele engoliu seco. Minha clareza o deixava sem chão. E eu sabia disso. Por muitos anos ele se acostumou com a minha suavidade. Hoje precisava lidar com a minha firmeza. Nos chamaram para a sala do juiz. Entramos. O ambiente era frio, funcional, mesa grande, papéis, computador, cadeira de couro surrada. Nada mais. A neutralidade perfeita para enterrar um casamento. O juiz, um senhor experiente daqueles que já viram mais rupturas do que qualquer ser humano deveria ver, começou com perguntas simples. Nome completo, tempo de casamento, filhos, bens. Meu advogado apresentou os documentos. O juiz analisou com rapidez profissional. Quando chegou às fotos, as taças, as sandálias, o reflexo borrado no vapor, ele levantou os olhos, não para mim, mas para ele. O senhor confirma a relação extraconjugal? Meu marido respirou fundo. Olhou para mim por um segundo, talvez esperando alguma misericórdia, algum gesto que apagasse a cena da banheira. Não dei nada. Confirmo, ele respondeu com a voz baixa. A sala ficou silenciosa por alguns segundos. Era isso, a palavra final que faltava. O juiz anotou algo, virou algumas páginas e, com a naturalidade de quem diz a hora do dia, declarou: fica registrada a culpa do réu pelo rompimento conjugal. Seguindo a legislação, a senhora terá prioridade na divisão dos bens e no uso da residência. Meu marido abaixou a cabeça. Não era humilhação, era consequência. A audiência durou poucos minutos depois disso. Tudo objetivo, tudo técnico, tudo simples. A simplicidade com que um casamento de tantos anos pode ser encerrado deveria ser ensinada nas escolas. Nada é garantido, nada é eterno, nada está a salvo de escolhas erradas. Saí da sala primeiro. Caminhei pelo corredor com passos firmes. Senti os olhos dele atrás de mim, me seguindo, pedindo algo que ele não podia mais pedir. No saguão, ele finalmente correu até mim. Você vai mesmo seguir com isso? Com tudo isso? Me virei. O sol que entrava pela porta de vidro iluminou metade do rosto dele. Por um instante enxerguei o homem que ele foi um dia, mas isso não era suficiente para salvar nada. Eu já segui, respondi. Você que ficou para trás. O rosto dele mudou, não em raiva, mas em compreensão. Ele sabia que nada do que dissesse teria força contra a verdade. Ele colocou a mão no bolso e tirou a aliança. Se você quiser, posso devolver. Olhei para o metal frio nas mãos dele. Tão pequeno, tão carregado. Guarda, respondi. É a lembrança do preço que você pagou pela escolha que fez. Ele baixou o braço lentamente, e naquele gesto simples eu vi a queda completa não só do homem que me traiu, mas do homem que acreditou que nunca seria descoberto. Caminhei até a porta. O vento quente da rua bateu no meu rosto. Fechei os olhos por um instante, absorvendo a sensação. Era liberdade, era justiça, era recomeço. Quando abri os olhos, vi algo que me marcou profundamente. Ele estava parado no hall, me observando ir embora, segurando a própria vida desmoronada nas mãos. E foi ali quando ele finalmente olhou para mim com a dor que merecia que eu entendi. A vingança não foi o escândalo, nem a descoberta, nem a humilhação. A vingança verdadeira foi eu ter seguido em frente antes mesmo que ele percebesse que ficou para trás. A justiça tinha sido feita, sem gritos, sem violência, sem histeria. Apenas a verdade e o preço por tê-la ignorado. Quando voltei para casa naquele dia, percebi que não existia mais nenhum vestígio da vida que eu tinha. Antes não, porque a casa tivesse mudado, mas porque eu tinha. As paredes eram as mesmas, os móveis eram os mesmos, até o cheiro parecia o mesmo. Mas eu caminhava diferente.
Respirei fundo, fechei a porta atrás de mim e senti pela primeira vez em muito tempo que aquele espaço finalmente me pertencia de novo. Deixei a pasta do divórcio sobre a mesa, tirei os sapatos e fui até o banheiro. Não sei explicar porquê, mas meus pés me levaram para lá sem que eu pensasse. Talvez porque era ali o ponto exato onde o meu casamento morreu. Talvez porque eu queria ver aquele lugar com outros olhos que não carregavam mais culpa, dúvida ou medo. Acendi a luz. O banheiro estava silencioso, limpo e inofensivo. A banheira agora vazia parecia um objeto qualquer, não o palco da cena que me destruiu. A verdade é que os objetos só ganham peso quando a memória os envenena. E eu não permitiria mais que aquele espaço carregasse poder sobre mim. Decidi reformar tudo ali, mesmo um gesto simbólico, mas necessário. Troquei as luminárias, dei nova cor às paredes, mandei instalar um box transparente no lugar da antiga cortina que eu detestava. Comprei vasos de plantas, toalhas novas e um quadro vibrante inspirado nas cores de Tarsila do Amaral Artista, que sempre me deu a sensação de renascimento. Quando o ambiente ficou pronto, iluminado, cheio de luz, eu me vi sorrindo. Não aquele sorriso social automático, mas um sorriso real. O tipo de sorriso que vem quando a gente recupera territórios internos que julgava perdidos. Aos poucos fui reconstruindo também outras partes da minha vida. Voltei a sair com amigas. Voltei a cuidar do corpo não por estética, mas por presença. Voltei a fazer yoga na praia. Voltei a dizer não, sem culpa. Voltei a ouvir músicas que eu gostava e que parei de ouvir sem perceber. E principalmente voltei a existir. Um dia, enquanto arrumava a nova estante da sala, o celular vibrou. Era uma mensagem. Olhei a tela e hesitei por um segundo. O nome dele e do marido dela aparecia ali. Não senti dor ao ver o nome. Não senti constrangimento. Não senti expectativa. Sentia calma. A mensagem dizia: espero que você esteja bem. Simples assim, sem drama, sem cobranças, sem tentativa de remendar o irremendável. Respondi com a mesma simplicidade: estou ótima, de verdade. E você? Ele respondeu pouco depois: estou reaprendendo. Acho que é o que nos resta. Sorri. Era estranho como a vida consegue unir duas pessoas que nunca imaginaram dividir nada além de churrascos de família. E ainda assim, ali estávamos nós, compartilhando uma espécie de respeito silencioso pela dor do outro. Não amizade, não romance, só humanidade. Fechei o telefone, respirei fundo e deixei o silêncio saudável preencher a sala. À noite, preparei um jantar simples só para mim. Comi devagar, ouvindo música leve com a janela aberta e a brisa entrando. Não me senti só, nem por um segundo. Descobri finalmente que solidão não é ausência de companhia, é ausência de si mesma. E eu tinha me reencontrado. Depois do jantar, caminhei até o banheiro novo, minha nova versão daquele espaço. Acendi a luz, deixei a água do chuveiro cair na temperatura que eu gosto e antes de entrar, olhei meu reflexo no espelho. A mulher que me encarava ali não parecia alguém que passou por uma traição devastadora. Parecia alguém que passou por uma libertação. E foi ali, com a luz quente refletindo no vidro e o som calmo da água, que eu entendi de forma definitiva. Minha vingança não foi destruir, foi me libertar. Não destruí nada, não arranquei nada de ninguém. Só devolvi cada coisa ao seu devido lugar, inclusive a mim. E este último pensamento me acompanhou, enquanto a água morna escorria pela pele, há dores que a gente recebe como sentença, e há dores que a gente transforma em estrada. A minha virou caminho. Um caminho mais leve, mais livre, mais meu. E se tem algo que aprendi com tudo isso, é que a vida, especialmente depois dos 40, não tolera desperdícios, nem de tempo, nem de alma, nem de amor. A gente merece paz. E merece amor que não precise ser fiscalizado. Aos que me escutam agora, mulheres, homens, pessoas que já carregaram culpas que não eram suas, deixo um convite simples: não aceitem migalhas.
Não normalizem ausências, não silenciem suas próprias intuições. E se essa história te tocou, te despertou ou simplesmente te fez refletir, eu te convido a compartilhar, comentar, se inscrever no canal. Aqui contamos histórias de vida reais, cruas às vezes dolorosas, sempre humanas. E como sempre digo nos vídeos, se você está em Portugal ou em qualquer país da União Europeia, diga nos comentários de que cidade você está ouvindo esta história. Adoro saber até onde nossas vozes chegam. Obrigada por me acompanhar até aqui. Que você encontre a sua própria liberdade do jeito que ela vier.